Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui agora no nosso quarto tema, Carta sindical e legitimidade das entidades de classe. Nós aqui não vamos abordar aspectos ligados à fundação do sindicato, de forma mais específica. A gente vai tratar aqui do ponto relativo à legitimidade e à necessidade da carta para a atuação das entidades. Para você que não é assinante do nosso canal, por favor, assina aí para você receber toda vida que tiver alguma atualização de vídeo, você poder ficar acompanhando aí nosso material. Já é a segunda vez que nós fazemos essa série de vídeos. Nós temos aí uma primeira playlist criada com 10 vídeos, essa que é a segunda que nós estamos criando. E aí a gente também vai fechar essa segunda playlist em 10 assuntos relativos a servidores públicos e a sindicatos vinculados a servidores públicos, Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o quarto tema, para que você possa ficar por dentro aí, em linhas gerais, das questões relativas à legitimidade e à carta sindical. Pois bem, pessoal, quando o sindicato ele é fundado, e a gente tem aqueles requisitos previstos em lei, tem que fazer a assembleia de fundação, o estatuto, você tem ali um número mínimo de pessoas para compor a direção, e aí finalmente o sindicato ele é registrado no cartório de pessoas jurídicas, é gerado ali um CNPJ, a gente chega nessa parte relativa à sua legitimidade de atuação. Então, é preciso primeiro distinguir o que é a legitimidade extraordinária da legitimidade ordinária. Quando a gente fala em legitimidade ordinária, isso está relacionado a uma situação em que a entidade de classe ela age em seu próprio nome, ou seja, ela busca o interesse que diretamente está vinculado a ela. Por exemplo, quando o sindicato ele entra com uma ação buscando desconto em folha, aquele desconto mensal, ou então o sindicato ele entra com uma ação buscando a liberação de seus dirigentes para o mandato classista, a gente fala nessa hipótese de legitimidade ordinária. Por quê? Porque ele está atuando ali em seu próprio nome, em seu próprio benefício. Por outro lado, quando a gente fala em legitimidade extraordinária, nessa situação, o sindicato está atuando em nome de alguém que vai ser beneficiado. Então, por exemplo, quando o sindicato ele entra com uma ação em seu nome para beneficiar um servidor que é filiado, nessa situação, o beneficiário não é o próprio sindicato, é o servidor filiado. Nessa hipótese, quando a entidade age em nome de uma pessoa para garantir a ela algum benefício, aí nessa situação a gente fala de legitimidade extraordinária. E é muito importante fazer essa distinção, porque, quando o sindicato atua em nome de alguém, nessa hipótese é que surge a importância da entidade ter a carta sindical. Antigamente não havia muita complicação na jurisprudência em relação à questão da carta para a legitimidade ordinária, ou seja, quando o sindicato atuava em interesse próprio, a carta quase sempre era desnecessária, porque ele não estava ali substituindo uma pessoa, Porém, a jurisprudência vem mudando o seu entendimento, E a carta sindical passou a ser também exigida, mesmo nas hipóteses em que o sindicato pleiteia interesse próprio, ou seja, tanto faz tratar-se de legitimidade ordinária como legitimidade extraordinária, a carta começou a ser exigida para ambas as situações. É claro que ainda existem juízes que aceitam que os sindicatos, quando estão atuando em interesse próprio, não cobrem a carta sindical, mas isso vem mudando gradativamente e é muito importante que a carta sindical esteja presente para evitar qualquer tipo de complicação em relação a ações ou medidas que o sindicato atue em seu próprio interesse, além, é claro, da situação que já era exigida quando o sindicato tinha que representar aí um servidor filiado exercendo a sua legitimidade extraordinária. Então, nesse primeiro ponto, para resumir, já era necessária a carta sindical de forma obrigatória para que o sindicato atuasse substituindo seus filiados e com o decorrer do tempo a jurisprudência também vem exigindo que essa carta sindical se faça presente nas situações até mesmo em que o sindicato busca o interesse próprio, ou seja, naquelas situações em que a entidade está exercendo a sua legitimidade de forma ordinária. E foi justamente a partir dessa súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula de número 677,
que ficou definido que até que seja criado um órgão específico para que possa analisar esses pedidos de carta sindical, o órgão responsável, antes de sua extinção, era o Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, o sindicato ali juntava a documentação necessária, juntava os requisitos que fossem exigidos na portaria, no caso da antiga portaria 326 de 2013, apresentou essa documentação, o Ministério do Trabalho faria análise, estando correta a documentação, é aberto um prazo de impugnação de 30 dias para que outras entidades possam se manifestar, e uma vez não encontrado ali nenhum problema que proíba ou que não permita que essa carta sindical seja expedida, a carta sindical é dada ao sindicato e a partir desse momento ele pode atuar de maneira segura, tanto em interesse próprio como também representando os seus filiados. Então, até que seja criado um órgão, conforme essa súmula de número 677, o Ministério do Trabalho e Emprego era o responsável de fazer essa análise de pedido da carta sindical. Com a sua extinção, essa responsabilidade passou a ser do Ministério da Justiça, né? Apesar da autoridade responsável ainda ser a mesma, que é o secretário de Relações do Trabalho. Então ele vai fazer essa análise, feita essa análise, ele vai seguir ali os procedimentos da última portaria, né? No caso, como eu falei aqui anteriormente, nós tínhamos a portaria 326 de 2013, que foi revogada e alterada pela portaria 1043 de 2017, então é por essa portaria e é nessa portaria que vão estar todos os elementos e exigências que os sindicatos vão ter que cumprir para que tenham essa carta sindical. E claro, houve uma mudança a partir dessa portaria nova, o prazo antes de análise era de 6 meses, esse prazo passou a ser de 1 ano, então a partir do momento que for solicitada a carta sindical, que essa análise for conclusa para o CGRS, que é o órgão que vai fazer essa análise, esse órgão ele tem 1 ano para analisar o pedido e aí dar ou não dar, ou conceder ou não conceder essa carta sindical e deferir esse pedido administrativo, né? Antigamente era de 6 meses, agora de 1 ano. E por que tem que ter essa carta sindical? Um dos princípios basilares, né, vinculados a essa questão da carta é o que a gente chama de princípio da unicidade sindical, né? Então, assim, o princípio da unicidade sindical ele serve justamente para dizer qual é o sindicato, qual é a entidade de classe legítima para representar aquele grupo de pessoas. No caso da gente aqui, grupo de servidores. Isso é importante, aí é um exemplo prático para vocês entenderem. Um sindicato que, por exemplo, tenha um registro, uma carta sindical que represente uma categoria em um determinado município, comparado com outro que seja fundado e não tem a carta sindical daquele mesmo município, o princípio da unicidade vem justamente dizer qual desses dois sindicatos é o legítimo para representar os servidores. Nesse exemplo que eu dei, o sindicato que teria legitimidade seria o sindicato que tivesse a carta sindical. Por quê? Porque ele foi o primeiro a pedir o registro, foi o primeiro a ter o registro, logo, qualquer sindicato que porventura seja criado que não tenha a carta, até que surja um mais específico que tenha, é ele que vai representar aqueles servidores. Então, o princípio da unicidade está umbilicalmente ligado à questão da carta sindical, porque é justamente aquele sindicato que primeiro obteve a carta sindical é que vai ter a legitimidade frente a outros que surjam e que não tenham a carta ou que tenham pedido depois a carta sindical. E quando a gente entra nesse contexto, é importante dizer que esse conflito de entidades de classe só vai existir se forem sindicatos do mesmo âmbito territorial e que representem a mesma categoria. Por quê? Porque, pessoal, a nossa lei ela permite o desmembramento de entidades de classe. O que é o desmembramento? Ora, se você tem um sindicato que seja de abrangência territorial maior ou que congregue uma categoria maior de servidores, a lei permite que sindicatos menores surjam, ou seja, sindicatos mais específicos que representem esses servidores. Vou dar um exemplo. Vamos supor que nós temos uma entidade de classe que represente os servidores de 3 municípios. E amanhã uma nova entidade surja representando apenas a categoria de servidores
de um desses municípios. Ora, esse sindicato que representa apenas a categoria de servidores de apenas um município, ele é mais específico do que aquele sindicato que abrange de 3 municípios. Logo, a gente vê aí que há um desmembramento, ou seja, o que era 3 passou a ser representado por um só de um município, e aí, por ser mais específico, territorialmente mais específico nesse caso, ele acaba sendo o sindicato que, em tese, obtendo a carta sindical, poderia representar os servidores desse município, tirando desse sindicato maior a legitimidade de representar, justamente porque houve o desmembramento dessa entidade. E quando a gente fala em legitimidade, em princípio da unicidade e desmembramento, nós temos que analisar primeiro a questão territorial. Ou seja, vamos ver primeiro se o sindicato que está sendo desmembrado, ele é territorialmente mais específico. Ou seja, se nós temos uma associação estadual ou entidade de classe estadual que representa os servidores de vários municípios e em determinado momento surge o sindicato apenas daquele município, é lógico que aquele sindicato daquele município, por ser mais específico, ele tem mais legitimidade do que esse primeiro. Logo, se esse sindicato mais específico requerer o pedido de carta sindical e ele for reconhecido, a partir desse momento o sindicato de maior abrangência perde a legitimidade e o sindicato de menor abrangência passa a ter legitimidade. E eu digo essa questão territorial para ser vista no primeiro momento de maneira mais geral, por quê? Porque a questão da especificidade da categoria só vai ser vista num segundo momento, quando a gente estiver diante de sindicatos do mesmo âmbito territorial. Um exemplo, se você tem um sindicato, como eu já falei, de âmbito estadual, que congrega vários municípios, é lógico que o sindicato de município mais específico vai ter ali uma prioridade maior. Agora vamos supor que você tem um sindicato, né, que represente apenas os servidores daquele município, e aí depois surge um sindicato que represente apenas uma categoria desses servidores. Por exemplo, você tem um sindicato que representa todos aqueles que são vinculados ao município A, e a partir de determinado momento surge um sindicato que representa apenas os professores daquele município A. Então a gente vê que tem um sindicato que é mais geral, que representa todas as categorias, e um sindicato que é mais específico, que representa apenas a categoria dos professores. Quando os dois sindicatos são do mesmo âmbito territorial, aí sim a gente vai para o critério da categoria de servidores que ele representa. Por quê? Se a gente tiver uma entidade de classe de âmbito estadual que represente apenas uma categoria de servidores e tiver um sindicato de município que represente toda a categoria, ainda assim aquele sindicato do município ele vai ter prioridade mesmo que represente todas as categorias, porque de forma territorial ele é mais específico do que aquele sindicato que representa todos os professores de vários municípios do estado, né? Então a gente só vai verificar a questão da especificidade de categoria quando nós estivermos diante de sindicatos de mesmo âmbito territorial. Ou seja, a gente só vai analisar se o sindicato é mais específico por representar professores, se ambos os sindicatos pertencerem a um mesmo município e representarem os servidores daquele mesmo município, né? Porque primeiro, vamos analisar a questão territorial. Qual é mais abrangente? Um que congregue vários municípios ou um só? Aqui congrega apenas um município. Em seguida, se tiver dois sindicatos no mesmo município, a gente vê, se tiver um mais específico, aquele mais específico que representa aquelas categorias, aí sim, ele pega a legitimidade desse outro que é mais abrangente, e aí os dois podem, claro, coexistir, se ambos tiverem a carta sindical. Porque mesmo nesse exemplo, mesmo que nós tenhamos uma situação em que naquele município existam um sindicato mais geral e um sindicato mais específico, vai ter legitimidade o sindicato que tiver a carta, ainda que exista o mais específico que não tenha, né? Então é bom deixar claro que o sindicato de categoria específica, que seja de mesmo âmbito territorial de outro sindicato, de mesma natureza e em mesma situação, só vai poder representar de forma mais específica aqueles servidores quando ele passar a ter a carta sindical. Até lá, o sindicato mais geral que tem a carta, ele continua sendo o legitimado para representar aquelas categorias. E isso aí é um entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós temos várias decisões. Eu posso estar aqui para vocês como exemplo o RE em agravo regimental de número 154-250 de São Paulo,
Também temos o artigo 571 da CLT que deixa isso claro. Ou seja, primeiro vamos analisar qual é o sindicato territorialmente mais específico e em seguida é que vamos analisar qual é o sindicato que representa a categoria de maneira mais específica. Então é bom tomar cuidado para que não haja essa inversão. Ou seja, não é correto analisar primeiro essa categoria mais específica. O correto é primeiro ver se territorialmente é mais específico e aí sim, em seguida, a gente vai analisar a questão da categoria para ver se representa só servidores de determinados grupos, se representa só professores, etc. Né? E aí, gente, voltando agora para a questão do pedido, seja um sindicato de professores de um município que queira se tornar mais específico, seja um sindicato geral de um município que queira tomar conta apenas dos servidores daquele município, enfim, feito o pedido da carta sindical, passado um ano que o pedido estiver concluído ali no Ministério da Justiça, no CGRS, aí o sindicato pode entrar com uma medida judicial para obrigar que o Ministério da Justiça analise o pedido de carta sindical e dê seguimento ao procedimento. E aí o que eu posso orientar para vocês aqui é que, transcorrido o prazo de um ano, é importante que a entidade entre com um mandado de segurança contra o ministro, no caso, contra o secretário de Relações do Trabalho, como eu citei aqui no exemplo, que ele é a autoridade responsável para analisar esse pedido, para que, transcorrido o prazo de um ano que o Ministério teria para analisar esse pedido, ele possa ser obrigado judicialmente a dar uma resposta. Né? Até porque não é aceitável que o processo, no caso o procedimento administrativo, fique por mais de um ano, 2, 3 anos aguardando análise, se, como eu falei aqui no início, a própria portaria 1043 de 2017 estabeleceu o prazo de um ano para que essa análise seja feita. Então, passou um ano, não teve nenhuma resposta, é salutar que a entidade de classe entre com mandado de segurança. E o mandado de segurança ele pode ser dado entrada tanto na jurisdição em que o sindicato está vinculado, por exemplo, se for um sindicato do Ceará, pode entrar na Justiça Federal do Ceará de primeiro grau contra o secretário de Relações do Trabalho, ou então também entrar na jurisdição, no caso, na Justiça Federal do Distrito Federal. Então, tanto pode entrar no seu local, no estado de seu domicílio, ou entrar na competência aí vinculada ao próprio Ministério da Justiça, que é no Distrito Federal. E aí, como é uma omissão administrativa, como se trata de um procedimento em que não teve resposta, a gente não conta aquele prazo decadencial que nós temos do MS, né, que é de 120 dias, porque há uma omissão e quando há uma omissão esse prazo ele não transcorre. Então, mesmo que completado um ano tenha passado 120 dias, é possível sim entrar com o mandado de segurança, porque estamos diante de uma omissão, ou seja, de uma ausência de resposta que deveria ter naquele prazo. Não houve propriamente o indeferimento para começar a contar esse prazo. Como não houve resposta, esse prazo decadencial do mandado de segurança, ele não transcorre. E aí, mesmo que tenha passado mais de 120 dias de ter completado um ano, o sindicato ainda pode sim entrar com essa ação. E é muito importante que entre, porque há muita jurisprudência que vem garantindo às entidades de classe uma resposta, né? Então a gente vê várias liminares que são dadas aí pelos juízes federais, geralmente dando um prazo de 30 dias para que o secretário de Relações examine o pedido de carta sindical e possa dar uma resposta. E a partir dessas liminares e desse julgamento de mérito é que muitos pedidos de carta sindical começaram a ser analisados, até porque se não fosse a medida judicial, ninguém sabe se já teria tido ou não uma resposta. Na experiência, o que a gente vê é que esses processos ficam parados, é uma fila que não anda, geralmente há problemas que acontecem no Ministério que acabam atrapalhando essa análise, às vezes eles alegam que não tem um quadro suficiente para analisar esses pedidos, porém o sindicato não pode ser prejudicado por essa ausência de recursos humanos que acaba impedindo aí que seja feita a análise do seu pedido de carta sindical. Então, gente, em resumo, é importante que o sindicato tenha a carta, ela vem sendo exigida, já vinha sendo exigida para a legitimidade extraordinária, quando o sindicato age em nome do servidor, e agora muito mais quando também estamos diante de uma questão de legitimidade ordinária, ou seja, mesmo em caso de interesse próprio, é importante que o sindicato tenha a carta sindical. É importante também observar o prazo de um ano, ou seja, se passou mais de um ano, o sindicato deve entrar com esse mandado de segurança para garantir que seja dada uma resposta
no pedido de carta, e é importante frisar que o pedido em si não pode ser solicitando a carta, mas que seja dada uma resposta do pedido administrativo que foi feito, porque senão você pode acabar tendo um problema quando entrar na justiça, porque se você pedir a carta de maneira direta, não é a justiça que dá essa carta. O que a justiça pode fazer é fiscalizar esse prazo do procedimento administrativo. Então o pedido ele tem que ser atrelado a isso, ou seja, tem que ser um pedido em que o juiz federal determine um prazo em que a análise do processo vai ser concluída, já que nesse caso hipotético aqui o prazo foi extrapolado, e aí sim, a partir da carta sindical, a partir do momento que o sindicato tiver esse documento, não vai haver nenhum tipo de problema na sua representação. E aí isso, claro, agregando aquilo que nós já explicamos sobre o princípio da unicidade, garantindo que aquele sindicato, independente de existir qualquer outro superior acima dele, possa representar os seus servidores públicos, os seus servidores filiados, seja de forma mais abrangente, seja de forma mais específica, considerando tanto a questão territorial, como também a questão de categoria, tá bom, gente? Então eu espero que em relação a esse assunto você tenha sanado suas principais dúvidas. Se houver ainda alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, que assim que for possível, a gente vai estar respondendo. Mas é muito importante que os sindicatos que ainda não regularizaram a situação, que providenciem sua carta sindical. A justiça, eu não dou muito tempo para que só aceite sindicatos que tenham essa carta, inclusive para pleitear interesse próprio, como nós já explicamos, mas é muito importante que esse documento exista para que o sindicato possa exercer o seu papel sem nenhum tipo de dificuldade. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, um abraço e tudo de bom para vocês.